E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Nós já ministramos uma vez, acho que há uns 3 anos atrás, essa palavra, mas ela precisa cada dia ser revivida e renovada em nossas vidas. Precisamos entender realmente quem nós somos em Cristo. Amém? Então, se nós soubermos quem somos em Cristo, as coisas mudam. Nós nos tornamos úteis nas mãos de Deus e fazemos a diferença no mundo em que vivemos. Ali em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Soberano Espírito, nós dependemos do Senhor, nós precisamos da sua unção, da sua graça e da sua direção. Te pedimos nesta manhã que nos derrame de uma forma especial, se derrame sobre nós e que nós possamos entender a sua palavra. E não só entendê-la, mas colocá-la em prática, de tal maneira que sejamos instrumentos em suas mãos para completar a boa obra que o Senhor nos mandou fazer. Saquear o inferno e povoar os céus. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se nós formos ler a Bíblia, ou lendo a Bíblia, nós não temos a dimensão, nós não conseguimos entender tudo aquilo que acontecia na igreja primitiva, ou seja, na igreja de Atos, na primeira igreja. Mas olhando a história, e nós temos vários historiadores, e entre eles Flávio Joséfo, que nos conta que os cristãos eram perseguidos, eram presos, crucificados, queimados vivos, lançados aos leões, apedrejados e cerrados ao meio. E mesmo assim, mesmo com toda essa perseguição, mesmo com todo esse poder contra eles, que era todo o poder do exército romano, do Império Romano na realidade, mesmo assim, no ano 200, depois de Cristo, esse povo perseguido, esse povo morto, esse povo apedrejado, esse povo que era preso, havia conquistado mais de 50% de todo o Império Romano. É muita coisa. Para uma igreja que não tinha, primeiro, poder aquisitivo, não tinha também muitas vezes meio de deslocamento. Na realidade, não tinha 5% de toda a tecnologia e facilidades que nós temos. E diz a história que no ano 100, havia mais de 100 mil cristãos em Roma, que se reuniam em células nas casas, casa em casa. Por quê? Porque não haviam templos. Ou seja, tudo era feito nas casas. E nós podemos ver isso no Novo Testamento. A igreja que se reunia na casa de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Ou seja, eram células. E Éfeso, que tinha mais de 500 mil pessoas na época, onde tinham os templos de Diana, Artemis, aonde praticamente todo mundo ia para adorar a Diana dos Efésios. E nós podemos ver o grande problema que houve com Paulo, quando ele se levantou, e os artífices, aqueles que faziam os nichos, as estatuetas de Diana, se levantaram contra ele, dizendo que o negócio deles estava indo por água abaixo. Por quê? Porque as pessoas deixavam de adorar ídolos, deixavam de adorar Diana para se voltarem para Deus. Então, ali, onde praticamente todo mundo ia para adorar a Diana dos Efésios, nós podemos ver que Éfeso era uma cidade totalmente depravada. Porém, após Paulo ter ficado 2 anos naquele lugar,
do ano 62 ao ano 64, conta a história que quando Paulo saiu da cidade, haviam mais de 100 mil cristãos na cidade. E no ano 100, haviam mais de 250 mil cristãos em Éfeso. Ou seja, metade da cidade havia se convertido. Tudo isso por quê? Porque aqueles cristãos, mesmo perseguidos, mesmo presos, mesmo escorraçados, eles não tinham medo, porque eles sabiam quem eram em Cristo. Tanto é que no ano 100, o imperador Trajano, imperador romano, mandou um de seus generais a Éfeso para ver o que estava acontecendo, pois o cristianismo havia tomado conta da cidade. E esse general, quando chegou lá, investigou tudo, ele escreveu o seguinte ao imperador: ó, os deuses dos templos pagãos estão quase que totalmente esquecidos, e seus templos vazios, e os cristãos estão em todos os lugares. Veja bem, o evangelho que este povo pregava era o evangelho de poder, e que mudava totalmente a vida dos pecadores. Era o evangelho que impactava profundamente as pessoas. E eles não apenas falavam, eles não apenas ministravam, eles viviam esse evangelho. De tal maneira que, como nós vimos, mesmo sendo cerrados ao meio, mesmo sendo cozidos em olhos, mesmo sendo expulsos das cidades, eles não tinham medo, eles simplesmente trabalhavam. E eu acredito que essas pessoas, elas tinham tanto ou mais problemas que nós. Mas eles não olhavam para si mesmos, eles olhavam para Cristo, o autor e consumador da fé. E desta maneira, não havia para eles coisas impossíveis. Amém? E nós precisamos seguir esses passos. Vamos fazer uma pergunta. Será que nós conseguimos entender a dimensão do que era feito por esse povo? Como eu disse no começo, lendo a Bíblia, nós não conseguimos ter a dimensão do que acontecia, do que a igreja primitiva fazia. Era muita coisa. Veja bem, após ter ficado apenas 2 anos em Éfeso, Paulo escreve que todas as cidades da Ásia haviam sido alcançadas pelo Evangelho. Se nós formos parar para pensar e vendo essas informações, parece que o Evangelho que essas pessoas pregavam era diferente do Evangelho pregado hoje. Porque aquelas pessoas, elas não chegavam para alguém dizer assim, olha, aceita Cristo, venha para Cristo e a sua vida vai mudar, você não vai ter mais problema nenhum. Não, eles estavam chamando aquelas pessoas para o problema. Que aquelas pessoas viviam uma vida, vamos dizer, tranquila, vivendo os prazeres do mundo. E quando aceitavam a Cristo, elas passavam a ser perseguidas. E hoje mesmo vemos isso. A mídia pouco fala, mas a gente consegue ver pelos sites de Portas Abertas e outros sites que nos países árabes, quando as pessoas aceitam a Cristo, elas são perseguidas, elas são expulsas de casa ou são mortas. Então a pessoa ela aceita algo para começar a ser perseguida ou até mesmo morta. Então parece que o evangelho que eles pregavam era diferente do evangelho pregado hoje. Pois mesmo em meio a toda a perseguição, os cristãos se multiplicavam e cresciam sem parar. Era o evangelho de poder, ou do poder de Deus, que atingia as pessoas, as impactava, mudando-as completamente. E é interessante hoje, pessoas estão há 10, 20, às vezes 30 anos dentro de uma igreja e continuam com os mesmos problemas que elas tinham lá no começo ou antes
de aceitarem a Cristo. O que nos falta? Qual é o problema? Continuando na história, no ano 195 depois de Cristo, Irineu escreveu o seguinte, muitos expulsam demônios com poder, fazem declarações proféticas, outros curam os enfermos pela imposição de mãos, e mortos são ressuscitados e vivem conosco muitos anos. Como a mensagem pôde impactar regiões inteiras como a Ásia e a Macedônia? Como o evangelho em tão pouco tempo causou um impacto tão poderoso? Muitos não compreendem como o evangelho podia ser tão poderoso naquela época. Na verdade, não compreendem porque não sabem quem nós somos em Cristo. Porque a hora que nós soubermos quem somos em Cristo, nós vamos entender como o evangelho era poderoso e se expandia naquela época, como também faremos as mesmas coisas que eles fazem. Falo com pessoas que dizem, não vamos mexer com as trevas porque vamos ter retaliação. Não vamos fazer isso porque é perigoso. Eles não tinham medo. E outra coisa, nós não viemos ao mundo para vivermos, ficarmos neste mundo para sempre. Isso aqui é algo passageiro, é algo transitório. O nosso verdadeiro lar não é aqui. Então nós não temos que estar preocupados quantos anos viveremos, se seremos perseguidos ou não. Porque o Deus que nos chamou é o Deus que nos cuida. 1 de Pedro 5,7 é muito claro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso nós precisamos entender. Mas voltando, se nós entendermos quem nós somos em Cristo, eu creio que tudo que eles viveram no primeiro século, no segundo século, nós viveremos e em dimensão maior, porque somos muitos, muito mais do que eles em número. Quando entendermos a grandiosidade do que somos em Cristo, começaremos a contagiar as pessoas, ou seja, testemunho, e transformar o mundo como os primeiros cristãos fizeram com o mundo daquela época. Isso é óbvio. Porque o que eles entenderam, nós precisamos entender, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura, tudo novo, nada a ver com o velho, sem resquício da velha criatura. Eles, quando aceitavam a Cristo, tinham essa convicção e por isso eles podiam se lançar ao campo, se lançar à batalha sem medo e fazerem aquilo que Deus os mandou fazer. E outra coisa, se a Bíblia diz que tudo se fez novo, por quê? A Bíblia diz que tudo se fez novo. E qual é a razão de nós ainda continuarmos a fazer as coisas, as mesmas coisas erradas que fazíamos antes de vir para Cristo? As mesmas coisas que as pessoas que não aceitaram a Cristo ainda fazem. Se tudo se fez novo quando nós aceitamos a Cristo, como ainda o velho homem, como ainda as velhas coisas nos comandam. Veja bem, se entendermos quem nós somos em Cristo, passaremos a andar na mesma dimensão que a igreja primitiva andou. E veremos Deus se tornar tão poderoso através de nossas vidas, como Ele foi poderoso na vida de cada um dos nossos irmãos lá do primeiro século.
que nós precisamos entender, porque as pessoas dizem, mas eu ainda continuo com tal pecado, eu ainda tenho tal vício, eu ainda continuo com tal hábito antigo, não consegui me libertar. Mas nós precisamos entender uma coisa, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. E o que se tornou novo quando nós aceitamos a Cristo foi o nosso espírito. O nosso espírito, ele foi recriado. E o que foi feito em meu espírito deve ser refletido através da minha alma e do meu corpo. Você entendeu? Ó? Meu espírito, eu aceito a Cristo, meu espírito foi recriado. E aquilo que foi feito em meu espírito, ou seja, nova criatura, ele deve vir sendo refletido através da minha alma e do meu corpo. Quem deve comandar essa tríade, esse espírito, alma e corpo, deve ser o espírito. Nós somos seres espirituais, não podemos ser comandados pelas emoções e nem pelas necessidades da nossa carne. Porque somos um espírito. O espírito foi recriado. E esta nova criação, essa santidade que foi trazida ao nosso espírito, deve ser refletida através da nossa alma e através do nosso corpo. Amém? Me fiz entender sim ou não? Dá para entender? Então, quer ver uma coisa? Antes de aceitarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os espíritos malignos tinham em nós um terreno muito fértil para morar e para agirem. Porém, após aceitarmos a Cristo, os espíritos malignos, eles passam a ver a luz de Cristo que habita em nós. Então, eles não têm mais acesso, eles não têm mais aquele campo fértil que tinham antes de nós aceitarmos a Cristo. Naquele tempo, ou seja, antes de nós aceitarmos a Cristo, em nosso espírito estava escrito ladrão, mentiroso, adúltero, enganador, falso, traidor. Estava escrito amaldiçoado, estava escrito pecador. Todas essas coisas ruins estavam em nosso espírito. Isso é óbvio. Porém, quando nós recebemos, ou ao recebermos Jesus, ele veio em nosso espírito e fez o quê? Pegou tudo que não prestava e transformou, e colocou seu sangue, e fez tudo novo, e escreveu santo, puro e perfeito. Amém? É isso que aconteceu em nosso espírito. Fomos recriados, e essa recriação foi automática, perfeita, e para sempre. Ou seja, Jesus aperfeiçoou, purificou e santificou o nosso espírito e o transformou em sua casa, de onde sai o brilho da sua presença. E é isso que tem que ser refletido através da nossa alma, ou seja, todas as nossas emoções e do nosso corpo, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos a cada dia. Então, assim como antes de aceitarmos a Cristo, estava escrito que éramos pecadores, agora, depois que aceitamos a Cristo, está escrito que somos santos, puros, perfeitos e justificados. Infelizmente, a maioria de nós não entende isso. E então acha que precisa se purificar, que precisa se santificar, que precisa ser justificado. Por que acontece isso? Porque não sabemos quem somos em Cristo. E até muitas traduções da Bíblia estão erradas. Pois o tradutor traduziu o que ele sabia, o que ele vivia naquele tempo. Paulo ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto, que era muito importante, pois praticamente todos os navegadores do mundo passavam por ali. Era um centro comercial muito grande, muito importante.
E em Corinto estava o templo de Poseidon, o palácio do imperador e o templo de Afrodite, que era a deusa do sexo. Corinto era uma cidade de orgia de perversão, onde haviam 1000 sacerdotisas cultuais, e todos quanto iam adorar Afrodite tinham relações sexuais com essas prostitutas cultuais. Toda essa perversão acontecia em Corinto. E Paulo foi enviado a pregar o evangelho e fundar um centro apostólico ali em Corinto. Agora veja, por que eu falei isso? Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Aconteciam coisas na igreja de Corinto que era de arrepiar os cabelos, mesmo de Paulo, que dizem que era careca. Mas Paulo se refere àquela igreja como chamados santos, santificados, chamados santos. Isso que Paulo chama, aquela igreja. Se nós formos parar para pensar, como pode Paulo falar isso? Aí nós vamos ver. O que nós precisamos entender é que assim que Jesus passou a morar no coração deles, eles foram lavados pelo sangue e a partir daquele momento eles se tornaram o quê? Santos. Isso foi o que aconteceu. Por isso Paulo se referia a eles como seres espirituais, santos, perfeitos. E eu quero te dizer que você é santo da mesma forma que os coríntios eram santos e o Espírito Santo habitava neles da mesma forma que habita em você. Posso ouvir amém? Escute isso. O que nós precisamos entender é que assim que Jesus passou a morar no coração deles, eles foram lavados pelo sangue e a partir daí são santos. Não estavam sendo santificados, eles eram santos. Totalmente santos. Por isso, o que aconteceu com os coríntios, aconteceu comigo e aconteceu com você. Porém, temos o péssimo hábito de olharmos para nós e vermos nossas falhas. E então nos achamos imundos e indignos de fazer a obra de Deus. E essa é a especialidade de Satanás, os dardos inflamados do maligno. E aí aquilo que eu digo há muito tempo, que aprendi com o pastor Ebiúbe. Satanás não fala na segunda nem na terceira pessoa. Ele traz um pensamento à sua mente e faz com que você pense que é você que está pensando. Interessante, né? Mas é assim mesmo. Então ele vai sempre dizer, mas você pensa que é você. Eu não tenho jeito porque eu ainda tenho essa falha, eu ainda não consigo me mover nisso, eu ainda não sou perfeito nisso, então eu não posso fazer isso. Isso é mentira. O seu espírito já é perfeito, o seu espírito já é santificado, o seu espírito já foi justificado. Então, você, a sua essência já foi transformada. E isso precisa ser refletido na sua alma, ou seja, nas suas emoções todas, e no seu corpo, nas suas atitudes diárias. É isso que nós precisamos fazer. E como nós temos o péssimo hábito de olhar para trás e achar sempre as nossas falhas, nós sempre vamos nos achar indignos, porque continuamos não sabendo quem somos e desta maneira continuamos dando ouvidos a Satanás. Esta é a estratégia de Satanás para nos paralisar, mostrar os nossos defeitos, mostrar que nós não temos jeito de continuar. Mas nós já fomos feitos santos e sobre nós não existe mais acusação.
Isso nós precisamos entender. Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E deles não se lembra mais. Não quer dizer que Deus tem amnésia. Até hoje, não sei quanto tempo atrás eu ministrei aqui. E aí conta uma história de que nos céus, aí alguém foi até os céus numa visão e que num grande salão, muitas gavetas, e em cada gaveta o nome das pessoas. E essa pessoa que foi queria muito ver o que tinha na gaveta dele. E ele, quando abriu assim, disse que todo o livro que falava dele estava a página em branco. E aí ele perguntou para o anjo, mas o que é isso? Aí o anjo disse, foi apagado, não tem nada. Porque o sangue de Jesus, ele apaga. Quando nós aceitamos a Cristo, todo aquilo que era contra nós, todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, tudo quanto não prestava em nós foi apagado. E por isso Deus, quando olha para nós, ele não vê o pecado, ele vê Cristo que nos redimiu. Amém? E é isso que nós precisamos entender, porque senão nós vamos ser paralisados, porque essa é a estratégia de Satanás, nos paralisar para que nós não façamos nada e não possamos desta maneira fazermos a obra de Deus, estabelecermos o reino de Deus. Então, como eu disse, essa é a estratégia dele. Mas guarde isso, ó. Você já é santo. O que você precisa agora é ser renovado na sua mente. Aí entra o que está em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis, não entreis na forma deste mundo, no modelo, naquilo que o mundo diz que você é, mas transformai-vos pela renovação da mente, do vosso entendimento. Você já é santo, o que você precisa agora é ser renovado na mente para começar a viver aquilo que você já é. Por que, queridos, que há tanto problema no meio dos cristãos? Por que tem tanto cristão se suicidando? Por que tem tanto cristão com depressão? Por quê? Porque não sabe quem é, não renova sua mente, não consegue viver o que ele já é. Filho de Deus, santo, inculpável e irrepreensível. Como ele começa a olhar sempre para suas falhas, ele vai cair em depressão. E da depressão muitos se suicidarem. Ou suicidarem. Vão se matar. Precisamos entender isso. Já somos santos. Precisamos renovar a nossa mente para entender isso. Porque se nós não renovarmos a nossa mente, não vamos começar ou poder viver aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. E essa é a estratégia de Satanás. Infelizmente, buscamos fazer coisas para sermos santos. Eu vou jejuar tantos dias para me santificar. Eu vou fazer tal coisa para ser mais santo. Eu preciso ler 10 capítulos da Bíblia por dia para me santificar. Nós já somos santos. O que Cristo fez uma vez em nós, ele já foi uma obra completa. Ele já terminou. Por isso ele podia dizer do povo de Corinto. E olha que se nós olharmos, leia depois, 1 de Coríntios capítulo 5, você vai ver, arrepiar os cabelos mesmo, o que faziam. Mas mesmo assim Paulo os chamava de santos. Uma coisa, queridos, se nós, por exemplo, um príncipe, por mais que ele faça coisas erradas, por mais que ele façam coisas não dignas da realeza, ele não deixa de ser príncipe, ele continua sendo príncipe. Da mesma forma, você não deixa de ser santo por ter cometido um erro. O que você precisa é renovar a sua mente e trazer do que o seu espírito já é para a sua alma e o seu corpo. Erros nós vamos cometer. Se nós formos ver o Novo Testamento, os próprios apóstolos
cheios do Espírito Santo, cometiam erros, brigavam entre eles. E houve uma discussão tal entre Pedro e Barnabé, não Paulo e Barnabé, que se separaram. A briga foi tão feia que eles não andaram mais juntos. Mas algum deles deixou de fazer a obra de Deus? Algum deles chegou assim, eu briguei com meu colega, agora eu não posso mais fazer a obra de Deus porque eu não sou mais santo. Não. Eles fizeram a obra do mesmo jeito. Por isso, renovar a nossa mente. Porque o que foi feito em nosso espírito, ele foi feito e é definitivo e é perfeito. Amém? Diga para o seu vizinho assim, olha para ele, você é santo. Jesus te santificou, te justificou, te aperfeiçoou, te fez completamente novo e te tornou filho de Deus. Nada poderá mudar isso. Amém? Veja bem o que Paulo continua falando, Filipenses 3,15. Por isso todos quantos já somos perfeitos. É isso. Já somos perfeitos. Paulo falou isso para pessoas iguais a mim e iguais a você. E não pense que naquela época as pessoas eram melhores do que nós, que eram mais puras. Não. E Paulo os chama de perfeitos. Então, da mesma forma que eles eram perfeitos, eu e você também somos perfeitos. E como eu disse antes, algumas versões erram ao dizer, todos quantos estamos sendo aperfeiçoados. Isso é um erro. Não é assim não, Não. Nós fazemos parte de um povo que tem o Espírito perfeito. Não está sendo aperfeiçoado, já é perfeito. E o que foi feito em nosso espírito, como eu disse, vou repetir, deve ser expressado, deve ser expresso, deve ser externado através da nossa alma e do nosso corpo. Você não está buscando ser perfeito. Você no Espírito já é perfeito. O seu verdadeiro eu, que é o Espírito, é perfeito, puro e santo. E Paulo sabia o que Cristo havia feito na sua vida. Todo aquele passado errado, tudo que não prestava, não sobrou nem resquício, tudo fora feito novo em seu espírito. Não havia nem lembrança do velho homem. E aí o verso 12 vai dizer assim, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Nós olhando isso aqui, parece até que tem algo errado. Porque Paulo uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Uma hora ele diz assim, e todos nós que somos perfeitos. E outra hora ele fala assim, não que tenha alcançado ou que seja perfeito. Entendamos o que Paulo disse. Paulo disse o seguinte, o meu espírito já é perfeito, mas as minhas atitudes, a minha alma e o meu corpo estão sendo alinhados com o meu espírito. Ainda faço em minha alma e corpo coisas que dizem que não sou perfeito, mas prossigo para alcançar em minha alma e corpo aquilo que já fui alcançado em meu espírito, que é perfeito. Posso ouvir um amém? Isso é o que realmente é, o que ele quis dizer. Porque você não ora assim, a todos quantos somos perfeitos. Aí daí um pouco ele diz, mas eu ainda não acho que sou perfeito. Prossigo. Só que ele quis dizer isso. Perfeito no espírito. A sua alma e o seu corpo estavam sendo aperfeiçoados. Ele prosseguia para trazer a sua alma e o seu corpo a serem como o seu espírito
já era. Amém? Então, entender que em nós há algo tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso e que já foi feito, ou seja, que somos perfeitos, faz com que sejamos instrumentos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Se não entendermos que já foi feito, que somos perfeitos, nós não conseguimos saber quem somos em Cristo e desta maneira não conseguimos nos deixar ser usados por Deus como instrumentos para a transformação do mundo. Precisamos dessa decisão. Porque ao olhar para nossa alma e corpo, vemos limitações, vemos mesmo. Mas ao olhar para o nosso espírito, vemos algo perfeito. Por isso é que nós não temos que estar olhando para o mundo, mas sim para o autor e consumador da nossa fé, olhando o alvo, olhando a chegada e não olhando para os lados. Então, olhando, quando você olha somente para a sua alma e para o seu corpo, para as suas explosões, ou seja, para o seu jeito de ser, para as suas atitudes, certamente você dirá: pobre de mim, coitado de mim, sou tão fraco, tão indigno. Quando serei capaz de ser o que Deus projetou para mim? Olhando para o visível, não podemos ver nada de bom em nós. Antes de receber Jesus, a Bíblia diz que não havia nada de bom em nós. Em nosso espírito estava escrito, como falei antes, imundo, pecador, condenado, e éramos campo fértil para os demônios atuarem. Mas isso era antes de recebermos Jesus. Agora nós somos perfeitos. Diga assim: eu sou perfeito. Ou seja, o Espírito Santo habita em você. E no seu espírito está escrito agora: puro, perfeito, santo. E os demônios não podem chegar, pois seu espírito é a habitação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Agora você é intocável. Infelizmente, a maioria de nós não olha para o que Cristo fez, não vai fazer, fez em nossa vida, mas olha para as imperfeições, para os erros que comete dia após dia. Mas para que nós sejamos eficazes na comunicação da nossa fé, é necessário que tenhamos pleno conhecimento de todo o bem que habita em nós. Tenha a convicção de que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga assim: não há mais resquícios do que era velho. Amém? Então, se nós entendermos que essa perfeição toda está dentro de nós, e que não precisamos mais buscar, tudo muda, nossas atitudes mudam, nosso testemunho se torna eficaz, nossa fé passa a ser uma fé de resultados. A convicção de que dentro de nós está uma coisa tão poderosa faz com que as pessoas sejam impactadas, faz com que os demônios batam em retirada e faz com que os enfermos sejam curados. E também faz com que as pessoas sejam salvas. E diga assim: e isso já está, já habita dentro de mim. Tendo essa mesma convicção que os cristãos da igreja primitiva tinham, se nós tivermos a mesma convicção que os cristãos da igreja primitiva tinham, nós agiremos com ousadia. Aquelas pessoas eram simples, comuns, eram iguais a nós, mas elas revolucionaram o mundo da sua época, o mundo da época. Elas transformaram o Império Romano de tal forma
que mais de 50% de todo o Império Romano havia se convertido. Aqueles cristãos tinham uma convicção, essa aqui, ó, Jesus em nós, a esperança da glória. Amém? Antes de subir aos céus, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, e a ordem foi: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo viria sobre você e lhe daria uma capacidade tão poderosa, tão sobrenatural, que ninguém poderia duvidar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, ao fazer obras poderosas nesta terra, as fez como homem. Não usou nenhum dos seus atributos divinos. Jesus não usou uma vez sequer suas capacidades divinas para fazer milagre. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que o mesmo Espírito que operava em Jesus e que operava nos apóstolos, opera em você e em mim. Amém? Escute. Se nós formos ver, toda herança que os pais deixam deve ser repartida em porções iguais entre cada herdeiro. A Bíblia diz que Jesus era o unigênito Filho de Deus, ou seja, o único Filho de Deus. E depois ele se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro Filho de Deus. Pois após Jesus, Deus passou a ter muitos filhos, dos quais somos alguns. E Jesus se tornou o primeiro de muitos irmãos. Aí eu pergunto, algum irmão terá direito a uma herança maior do que o outro? Não. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Jesus é o primeiro e eu e você somos os seus irmãos. Por que estamos falando isso? Guarde isso aqui, ó. A mesma herança, o mesmo poder, o mesmo Espírito, as mesmas promessas que estavam sobre Jesus, estão sobre você e sobre eu. Nós temos tudo quanto Cristo tinha. A mesma essência toda está em nós. O mesmo poder, graça e propósitos que estavam sobre Jesus estão sobre nós. Ou seja, somos iguais a Cristo. Mas nada fizemos para merecer tudo isso. Porque para ter direito à herança não se faz nada. Então vivamos na mesma dimensão que Jesus viveu. Vivamos na dimensão de filhos de Deus. Vivamos na dimensão do sobrenatural. Vivamos na dimensão da graça de Deus. Vivamos exatamente na mesma dimensão do Espírito Santo que Jesus viveu. Posso ouvir um amém? Nós precisamos tomar posse disso. Só para vocês terem uma coisa. Quando nós sabemos que algo aconteceu e que algo nos pertence, nós vamos atrás disso que nós temos direito. O que aconteceu quando nós aceitamos a Cristo foi algo poderoso, total e para sempre. Não precisamos mais ficar buscando algo que já nos foi dado. O que nós precisamos é tomar posse. E tem pessoas que ficam a vida inteira pedindo para Deus os tornar santo, para Deus os santificar, para Deus os tornar mais puros. Tudo isso já foi feito. O que nós precisamos é tomar posse. É uma decisão nossa. Nem Deus, nem o diabo, nem os céus, nem o inferno, nada pode agir em nós ou no planeta Terra, a não ser se nós autorizarmos. Então nós podemos tomar a decisão de vivermos a partir de hoje com aquilo que Deus projetou
para cada um de nós. E para encerrar, não deixe para amanhã. Comece hoje a viver a plenitude de quem você é em Cristo Jesus. Os discípulos esperaram em Jerusalém até serem revestidos de poder. E depois saíram por toda a terra e implantaram o reino de Deus. Você já foi revestido de poder. Então, por que você ainda está parado? E isto é algo tão poderoso que ninguém poderá resistir. É nessa convicção que o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em nós, e que o mesmo Espírito que habitava nos apóstolos habita em nós, que nos fará fortes, audazes e destemidos. E nesta convicção de que os mesmos milagres, as mesmas obras maravilhosas que Jesus e os apóstolos e a igreja faziam, é que nos levará a pregar o evangelho e a saquear o inferno e a fazer discípulos. Amém? Fomos trazidos das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Fomos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Hoje sabemos que quem somos em Cristo. Então, levantemo-nos e resplandecemos a luz de Cristo que habita em nós. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós nos levantarmos em Cristo, naquilo que Ele já fez em nós. É tempo de nós saquearmos o inferno e povoarmos os céus, sem olhar para nós mesmos, para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades. Porque o nosso espírito ele foi recriado, o nosso espírito ele foi transformado, o nosso espírito foi fortalecido, o nosso espírito foi santificado, justificado, aperfeiçoado. E hoje o que nós precisamos é nos levantarmos e colocarmos em prática aquilo que somos em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, te louvamos por esse tempo e que compartilhamos a tua palavra e pedimos que o teu soberano Espírito Santo trabalhe em nós, renove a nossa mente e nos dê a convicção de quem realmente somos em Cristo e que nós possamos entender que o mesmo poder, as mesmas virtudes, tudo quanto habitava em Cristo e nos discípulos e na igreja do primeiro século, habita em nós. O Espírito Santo nos foi dado em plenitude. Não temos mais que orar, vem Espírito, porque Ele já mora em nós, Ele já habita em nós, Ele é pleno em nós. Ele não nos foi dado em conta-gotas, Ele nos foi dado na sua plenitude. E o que nós precisamos é interagir com Ele, é darmos liberdade para que Ele possa se expressar através de nós. Pai, que esta convicção de que o Espírito, que a virtude, que o poder, que toda a plenitude que habitava em Cristo habita em nós, possa nos mover, possa nos guiar e possa nos levar a cada dia a sermos, a reproduzirmos aquilo que Cristo Jesus era e aquilo que Cristo Jesus já fez em nós. Obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado por tua palavra. E nós daremos a ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.